Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso grande Deus e vamos abrir lá em Romanos, capítulo 6, verso 4. Vamos, em reverência à palavra do Senhor, nos colocar em pé. Romanos, capítulo 6, verso 4. A partir do verso 1 até o 4, está muito bom. Eu falei ao pastor Marcos, nós ontem falamos sobre família, hoje de manhã falamos sobre família, agora à noite eu quero falar um pouquinho, é um tema que eu tenho pregado, não vou entrar enfaticamente nele, que é sobre avivamento. Nós precisamos de um avivamento, um despertamento na nossa vida, precisamos mesmo. E sabe de uma coisa? Nós temos que lutar como Jacó lutou e pedir isso. Nós temos que clamar a Deus que mande. Quando eu falo avivamento, a palavra, sabe, essa palavra é meio estigmatizada. Mas é aquele avivamento à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Então nós vamos ler essa palavra, o texto, diz que em Romanos 6,4 está escrito: de sorte que fomos sepultados com ele, Jesus Cristo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. E aqui, não novidade das coisas do mundo, mas novidade de vida, que é o principal. Então, que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar. E fiquem tranquilos que eu não vou repetir a dose da manhã, não. Nós vamos terminar mais cedo hoje. Aquela lá, eu quis colocar São Paulo dentro de Santos. E passamos um pouco do horário. Então, o pastor Marcos pediu, eu peço perdão também aos irmãos hoje pela manhã. Mas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele sabe todas as coisas. Meus amados, qual é o perfil de uma nova criatura? O perfil de uma nova criatura. O que é um salvo? O que é um crente? O que é um crente? O crente é aquele que foi transformado pelo Espírito Santo. Aconteceu um milagre na vida dele, que é o maior milagre de todos os tempos. Não é mandar curar enxaqueca, não é curar isso, não é curar uma dor na coluna, e milagres outros propagados e propagandeados agora pela mídia, por esse outro evangelho. Não. O maior milagre de todos é você era uma coisa e por causa de uma intervenção divina, uma obra do Espírito Santo na tua vida, você se torna outra criatura. Isso é milagre. Isso é milagre. Nós aqui, crentes, somos frutos de um milagre. Aconteceu na tua vida e na minha vida. Por isso é que eu gosto de cantar aquele hino 46. Eu perdido, pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor. Esse hino é a história de cada um de nós aqui. O milagre da transformação. O perfil de um salvo exatamente tem que ter aquilo que aconteceu dentro dele. Você não vê a salvação interior, porque é uma coisa que acontece na nossa vida lá dentro. Mas a santificação, o proceder, o andar, o testemunhar do salvo é o lado visível da salvação. É o que aconteceu dentro dele, ele vai externar com a vida dele. Então, o perfil de um salvo, nós temos exemplos maravilhosos. Tem que ter mudança, gente. Salvação tem que ter mudança. E nós podemos começar alguns exemplos da Bíblia, não é? Jacó teve um encontro com Deus. De Jacó passou a Israel. Quer dizer, de usurpador, aquele que lutou como um príncipe. Nós mais adiante vamos vendo o caso na Bíblia, está cheio. Só para citar, por exemplo, nós temos Raabe, uma prostituta, uma mulher que vendia o corpo, mercadejava o corpo. E Josué mandou 2 espias para espiar a terra lá em Jericó. E Raabe disse a eles, pode ver lá, 2, 1 e 11. O capítulo 2 de Josué, versos 1 e 11.
E esses 2 espias foram. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Interessante, Moisés mandou 10 espias, não foi? Por que Josué mandou 2? Porque a dor de cabeça de Moisés foi muito grande. Né? Então o Josué falou, não, vou mandar 2 só. E mandou 2, esses 2 foram. O rei de Jericó soube que esses homens estavam lá. E mandou a força de Jericó procurar e caçar esses 2 espias. E eles estavam na casa de Raabe. E é muito bonito o texto, porque Raabe diz assim, olha, nós ouvimos falar de vocês, mas ouvi eu também que o vosso Deus é o único Deus. E aí o pessoal que estava perseguindo os espias, o pessoal chegou. Mas o que Raabe fez? Escondeu eles na sua casa. Levou lá para a beira, ela morava em cima, no muro, não é? A muralha era muito grande e tinha casas em cima da muralha, ela morava lá. Chegou os caçadores dos espias, ela disse, não, eles não estão aqui não. E ela livrou os espias de serem mortos. Ela livrou os espias de serem mortos. Porque ela disse, eu creio que o Deus de vocês é o único Deus. E ela foi poupada, ela foi preservada. Israel derrotou Jericó, as muralhas caíram, mas Raabe, interessante o texto, né? Porque Raabe, seus pais, seus irmãos, seus primos, a sua parentela foi poupada. Será que toda essa parentela aprovava a vida errada que ela levava? Mas olha que mulher, ela já sabia, tinha entendimento que o Deus de Israel era o único Deus. O que ela fez? Salvou a família toda. Ela podia ter colocado muito a cabeça deles a prêmio, né? Olha, é meu pai e minha mãe só. O resto que tanto me apedrejou, não, salvou a família toda. O que aconteceu com essa mulher? Olha que coisa maravilhosa. Raabe, você sai daqui de Josué, você vai para Mateus, capítulo 1, se não me engano, é o verso 5. Mateus 1, verso 5. Você encontra essa mulher casada, na genealogia de Jesus, casada com um príncipe chamado Salmão. Ora, quem casa com um príncipe, vira o quê? Veja bem, a transformação da vida da mulher. Ela vivia no lixo da imoralidade, mercadejava o corpo, era uma prostituta. Deus entrou na vida dela. Essa mulher transforma a vida é transformada pelo poder do Espírito. Essa mulher entra na genealogia de Jesus, casada com um príncipe, virou princesa. Do refúgio lá, do lixo, a realeza. E mais ainda, você vai na Bíblia, vai lá em Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Raabe é citada na galeria dos heróis, dos homens e mulheres de fé. Está vendo? Isso é o poder do Evangelho. E você vai andando um pouquinho mais, chega lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 2, de 1 a 11. Aí você vê aqueles magos, vão conhecer o menino Jesus. E quando eles chegam, visitam Jesus, colocam ali os presentes e se despedem. Mas na hora de voltar, o que aconteceu? Voltaram pelo mesmo caminho? Ou voltaram por outro caminho? O que diz o texto? Gente, se eu vou... Não, o pastor não vale. Eu quero que esse povo fale. O que aconteceu com os magos, gente? Mateus capítulo 2. Aí, embaixador do rei, sempre embaixador. Sempre embaixador. Voltaram por outro caminho. O que você aprende nisso? Gente, aqueles homens tiveram um encontro com Jesus. Não pode ficar no mesmo caminho. Quem encontra Jesus não fica no mesmo caminho, não. Muda de caminho. Volta por outro caminho. Então, nós estamos precisando, como crentes agora, deixar cada vez mais claro, diante dessa sociedade decadente que nós estamos vendo, uma sociedade decadente, onde as coisas divinas, onde as coisas espirituais são desprezíveis, um grupo, uma geração que está vindo, estudando e aprendendo imbecilidades, porque não sabe pensar. A geração de hoje não pensa, já quer tudo mastigado. Vão para essas universidades, que é uma fábrica de ateísmo, não tem base na palavra, não sabe reagir diante dessa gente. Estão aprendendo uma série de imbecilidades lá dentro. E a principal imbecilidade é o ateísmo, é o materialismo.
o darwinismo. Gente, me poupe. Como é que eu vou acreditar que o mundo vem de uma explosão? Quando eu era moleque, eu pegava umas bombinhas de São João, acendia. Ficava assim, colocava uma caixinha de papelão em cima da bombinha e ficava olhando. A bombinha estourava. Brrr! Aí eu ia ver só o desgraça da caixinha. Era pedaço de caixinha para tudo quanto era lado. De moleque eu já aprendi uma coisa. Com a festa de São João e com a bombinha estourando. Que a explosão, o que a explosão faz? Destrói, ela não constrói. Lógico. Não, mas os intelectuais, não, que é isso? Big Bang, gente, que Big Bang é isso? Coisa nenhuma. Isso não cria nada. O darwinismo, nós somos a evolução. Um produto de uma evolução. E, caramba, onde anda esse elo perdido que nunca acha o tal do elo? Eu sou fruto, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Eu fui criado por Ele, vocês também. E olha para essa casinha de barro que você tem. Olha para ela, se não fosse o pecado. Se não fosse o pecado, essa casinha era perfeita. Olha que coisa aqui. 2 olhos, nariz, boca. Que coisa bem feita. Um aparelho aqui dentro de nós que funciona, uma máquina. Uma máquina. Gente, eu não evoluí de macaco, não. Que isso? Você é subestimar a minha inteligência, gente? Você tem fome? Paladar. O esôfago está trabalhando. O paladar vem, você come. Aí a comida você mastiga. Ela desce pelo esôfago, que faz o seu papel. Ele tritura a comida. Vai para o estômago. Ela já vai preparada para o estômago fazer o trabalho dele. Tira a vitamina que o seu corpo vai precisar. E joga para o intestino que manda o bagaço fora. Tem máquina. Quem é que fez isso, gente? Não, vem do macaco. Que macaco? Que é, mano? Que explosão é essa? Gente, é uma coisa tão linda. Então nós estamos precisando de um avivamento na nossa vida. Sabe? Nós precisamos de um avivamento. Senhor, me ajude a dar mais a razão da minha fé. Gente, eu estou falando isso aqui com vocês, mas eu estou dizendo, eu prego isso na minha igreja. O Marco sabe disso, Alexandre sabe disso. Eu preguei lá, 35 anos usei aquele púlpito lá para falar isso. E não me canso de falar, não, e repetindo muita coisa também. Porque, como disse Paulo em Filipenses 3, eu não me canso de falar as mesmas coisas, não, porque é proveito para vós. Isso é a doutrina, a didática da repetição. Então, muitas coisas têm que ser martelada mesmo. Martelada. O comunismo caiu na mão dos russos. O comunismo entrou lá por causa da didática da repetição. O cristianismo é falso, o cristianismo é falso, o cristianismo é falso. O comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom. Massacraram as escolas com isso. Está o comunismo até hoje lá. Então, queridos, nós temos que clamar por um avivamento. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós choramos por problemas de família, nós choramos por dor, nós choramos por separações, nós choramos por muita coisa na vida. Mas nós estamos com os lábios com os olhos muito secos. Os nossos olhos estão muito secos com relação a chorar pelo nosso pecado. Nós estamos chorando muito pouco ou quase nada pelo nosso pecado, pelo que nós somos e pela grandeza que Deus é, a misericórdia de Deus. Por isso é que nós precisamos de um avivamento, para clamar mais por Deus. Avivamento não é um negócio místico, avivamento não é um falar em línguas diferentes, estranhas. Não, avivamento não é nada disso, não. Isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Avivamento é o que Davi falou. A minha alma tem sede de Deus. Quando me virei e me apresentarei na presença do Senhor. É isso, avivamento é fome de Deus. O irmão tem fome de Deus, a irmã tem fome de Deus. Vocês estão com fome de Bíblia? Estão com fome do Senhor? Tem um muçulmano aí que escreveu um livro, eu esqueci agora o nome, muçulmano não, ex-muçulmano, graças a Deus. Ele escreveu um livro e ele disse que
só para terminar essa parte aqui, ele disse no livro o seguinte, sobre avivamento. Eu gostei muito para ilustrar o que é avivamento. Ele falou que lá entre os muçulmanos, estava circulando uma história de que os muçulmanos estavam sonhando com Jesus. Estava tendo muitos sonhos, os muçulmanos estavam sonhando com a pessoa de Jesus Cristo. E que era um pastor que estava fazendo isso. O pastor chegou lá e começou a ensinar os muçulmanos a sonhar com Jesus. E dois muçulmanos foram testar, procurar saber quem era esse pastor para testar o pastor. Não estavam interessados em nada, não. Eles queriam ver, não, como é que ele faz isso? Vamos lá ver. Aí foram, acharam a casa desse pastor, chegaram lá e disseram assim, olha, o senhor é que faz sonhar com Jesus? Ele falou, pode ser. Aí falou, peraí, vocês querem sonhar com Jesus? Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar nada. Primeiro nós vamos ter um jantar aqui, vamos esperar um pouquinho, vai ser servido o jantar. Aí daqui a pouco veio um jantar e a comida estava super salgada. Salgada. E lá é assim, tem que comer. Se foi visitado, tem que comer. Aí sentaram os dois à mesa, foi servida a comida, os dois comeram, e não tinha água na mesa. E a comida salgada. Aí vem uma sobremesa aí, uma coisa estranha também, porque a sobremesa era super salgada. Comeram aquilo e a água nada. Aí foram dormir. O pastor falou para os dois, então agora vocês vão dormir e amanhã vocês vão conversar comigo. Tá bom. E os dois foram dormir. E a boca, sabe, comida salgada, ali. Passaram a noite. Isso ele contando no livro dele aí. Que essa história tocou muito o coração dele. Esse muçulmano convertido. E então chegou de manhã, acordaram. Aí, na hora do café, o pastor perguntou para eles, então, qual foi seu sonho? Eu sonhei com uma cachoeira caindo. Cachoeira. E no meio daquela água límpida da cachoeira, eu estava ali bebendo água. Muito bem. Aí perguntou, e o seu sonho? Eu sonhei com um manancial. Um manancial tranquilo, aquelas águas brilhavam, límpidas. Então eu pulei dentro daquele manancial e bebi água. Aí o pastor, muito bem. Aí eles perguntam, mas pastor, mestre, como é que nós não sonhamos nada com Jesus? Ele falou, vocês sonharam com a água, não foi? Porque vocês estavam pensando na água, vocês estavam com sede da água, vocês estavam desejando tanto água, que sonharam com água. Querem sonhar com Jesus? Anseiem Jesus. Tenham fome de Jesus, tenham fome de Jesus. E vocês vão sonhar com Ele e viver com Ele. Irmãos, avivamento é isso, é fome. Davi falou isso, não fala? Não estou falando nada exagerado, Davi falou isso no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentarei diante dele? A minha alma tem sede e fome do Deus vivo. Então nós precisamos disso, irmãos. Porque isso é que vai nos levar a 3 coisinhas principais. Primeiro, essa transformação da sua vida, e tem que ter isso na tua vida, senão questiona a tua vida. Isso tem que estar presente na tua vida, e que se não tiver, questiona isso. Primeiro, qual é o perfil que a gente vê num ser salvo, que tem fome e sede de Deus? Primeiro lugar, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Filipenses, capítulo 1. Eu estou citando às vezes um versículo só para não me alongar muito em citações, mas está tudo dentro do contexto. Filipenses 1, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é Paulo. Paulo está, como sempre, exortando o povo a uma vida santa. Olha, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Olha só. E Colossenses 1,10, Paulo fala, vivei de modo digno do Senhor e para o louvor da sua glória. Como é que nós estamos vivendo, gente? Vou à igreja no domingo, amém. Canto. Ouvi a mensagem, ouvi. Mas como é que vem esse tempo fora da igreja? Como é que é de segunda até o outro domingo?
Como é que está dentro de casa as coisas? Como é que vai o cultivo da vida familiar? Como é que vai o cultivo da vida profissional? Como é que vai seu trabalho? Como é que vai você numa escola? Será que estão vendo em você aquilo que é para o louvor, de modo digno do Senhor e da sua glória? É isso que estão vendo? Uma vez lá na Praia de Santos, eu estava lá dando as minhas caminhadas pela praia e eu vi uma jovem. A jovem estava com... É saída de banho que chama? Não, um negócio assim, é saída de banho de praia. Estava com aquilo. E atrás, né, aqui estava escrito assim, uma nova vida. Eu falei, essa é crente. Uma nova vida? Essa é expressão de crente. Daqui a pouco tirou. Gente, quando tirou a saída de banho, a nova vida saiu junto. A nova vida estava na saída de banho. Quando tirou a saída de banho, caiu a nova vida. Gente, nós temos que ser um referencial. Nós temos que ser um referencial. E isso é fruto, é um repúdio ao pecado. A primeira coisa, o perfil do crente, ele começa a repudiar o pecado. Tem medo de pecar. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Claro. Mas o crente, o crescimento do crente foi escrito por Salomão, no capítulo 4, verso 18. A vereda do justo é o quê? É como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até o quê? Até ser dia perfeito. Entendeu que a vida do crente é isso? Você vai brilhando, ou seja, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Apesar de todas as nossas falhas e fraquezas, claro que nós temos pecado. Mas o crente, se aproximando de Deus, vai pecar menos. Vai errar menos. Até que vai chegar o dia de nós subirmos lá em cima e lá sempre será dia perfeito. Aí não haverá pecado, não haverá nada. Nós seremos perfeitos, 1 João 3,2, né? Ainda não vimos como ele é, mas quando ele se manifestar, vamos vê-lo como ele é e seremos como ele é. Esse seremos como ele é, não é na divindade dele, não. Seremos como ele é naquele corpo perfeito, glorificado. Então, queridos irmãos, repúdio ao pecado é o primeiro item que vem na vida do novo decidido. É o medo de pecar. É saber o que está vendo, o que está ouvindo, é controlar essas coisas. Uma vida dominada pelo Espírito Santo, ela vive fugindo sempre do domínio da carne. É uma luta, Paulo não fala? Miserável homem que sou, dentro de mim tem duas forças. Uma é querendo que eu faça as coisas erradas, a outra querendo que eu faça o bem. Mas graças a Deus nós temos o Espírito. E é através do Espírito que nós podemos crucificar a carne. Essa carne que você tem, que eu tenho, isso não presta não, gente. Já viu carne pensar em coisa boa? Já viu carne querer fazer coisa boa para a glória de Deus? Nada. A carne não quer ler Bíblia, a carne não quer orar, a carne quer fazer tudo aquilo que é rebelião contra Deus, ou não? Ou não? Agora o Espírito luta, guerreia e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não é fácil não. Não é fácil não. Você ter aqui um Adão caído dentro de você e ao mesmo tempo ter um novo Adão lutando com esse Adão caído. Por isso é que nós precisamos cultivar a palavra de Deus, cultivar a oração, cultivar nossas famílias, inculcar a palavra do Senhor aos nossos filhos, falar deles, dar exemplo, viver, não desprezar a igreja. Jesus morreu pela igreja. Eu vou de manhã, não preciso de noite, vou de noite, não preciso de manhã. Quarta-feira, quarta-feira é culto de oração, não vou. Gente, eu sei, muita gente não pode, estudo, trabalho, nós sabemos tudo isso. Mas o pecado está, quando pode não vem. Aí se configura o pecado. Ricardo, sabe como é que é? Gente, e pensa que a carne quer vir, é? A carne não quer vir, não. Mas é pelo Espírito e pela fé. Pela fé contra a esperança e contra o mundo. É pela fé. O justo vive por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é isso que Deus falou? Não está escrito lá no livro, na Epístola aos Hebreus? Então, a nova criatura foge do pecado. A nova criatura repudia o pecado. Sabe por quê? Em João, capítulo 8, verso 32, aconteceu uma coisa maravilhosa com vocês e comigo também. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos
Fomos libertos do império das trevas. Fomos libertados do pecado. Então o que eu tenho que fazer? Procurar mais e mais aquele que me libertou do pecado, para que ele viva em mim, para que eu receba esse despertamento na minha vida e possa ter essa vida fugindo do pecado. Fugindo do pecado. E se não me engano, ainda no verso 36, ele fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que o mundo está oferecendo aí, fazer tudo quanto é coisa errada, sexo antes de casamento, infidelidade conjugal, falcatruas, e tanta coisa errada. Os valores estão invertidos, né? Não fala isso, Isaías? Que no final os valores seriam invertidos, o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. Nós estamos vendo isso aí, valores invertidos. Gente, não é fácil. Não é fácil ser crente no século XXI, não. Não é fácil. A oferta do pecado é muito grande. A igreja vem sendo a igreja fiel, a igreja bíblica, a igreja que quer guardar, preservar fundamentos, ela está perseguida. Ela é perseguida. Você vai ser zombado numa sala de aula, você vai ser zombado no seu emprego, em qualquer lugar. Se você falar, eu sou crente, eu creio em Deus e creio que Deus criou o homem do pó da terra. Ah, misericórdia. Mas temos que pagar um preço. Os preceitos estão indo embora com essa geração que está morrendo. Nossos avós. E com eles estão morrendo os preceitos. Com eles estão morrendo os valores. Agora, veja essa meninada de hoje. Esses adolescentes de hoje. Gente, é uma coisa tão estranha. O que eu vou pensar? O que vai ser um adolescente que eu vejo na rua lá? Um troço enganchado aqui, virado para cá, um cabelo que sai daqui, vem parar para o outro lado, azul, roxo, amarelo, tudo assim, né? Umas calças estranhas, né? Apertadinha aqui, um negócio estranho, mano. A juventude acabada pela droga. Acabada, a droga está acabando com a juventude. As drogas. A internet. Outra coisa, gente. Onde que quando eu era menino, moço, eu ouvia falar de suicídio infantil? Não ouvia falar essas coisas, não. Nas escolas, misericórdia. Nós entrávamos na escola, entrava tudo arrumadinho, fardadinho, com a roupinha passada, e aí vinha aquelas serventes, né? Vinha olhar assim, menino, essa meia aí, menino, puxa a meia. Tem que puxar e tal. Hoje, se alguém falar isso numa escola aí, o moleque dá-lhe uma caçambada lá e põe a velha para correr. Não é o que está acontecendo, estão batendo em professor. Imagina, no meu tempo, o professor entrava na sala, a gente ficava em pé. Só sentava quando ele sentava. Hoje batem em professor, fazem tudo. Agora eu pergunto a vocês, nossos avós estão indo embora. Uma geração que tinha preceitos, tinha valores. Está vindo uma outra geração agora. O que vocês acham que virá? Essa é a geração que está vindo, é a geração do anticristo. Ou não? Basta conhecer a Bíblia. Essa é a geração do anticristo. É proibido proibir. É proibido proibir. É a geração do anticristo. Nós precisamos preservar os valores, porque Jesus Cristo está voltando para tirar a sua igreja daqui. E é preciso nós estarmos nos preparando. É difícil? É. E são todos que estão querendo pagar o preço, não. E tem muita gente da igreja ligada com as coisas lá de fora. É preciso pagar um preço. E o preço é alto. É dar as costas para o pecado. Esse é o preço. E preservar os valores. Pensa que na igreja tem coral cantando, em muitas igrejas que cantam esses hinos aqui, querem estar ao pé da cruz, não é nada. Canta mais. Começa que já acabaram com os corais. Os corais estão acabando. Púlpito não tem mais. Aí vai aqueles conjuntinhos lá, né? Não vai para frente nem para trás. Falam. Como é que chama aquilo? Coreografia, né? Pastor. E o povo se diverte, é o divertimento. O povo se diverte, que lindo. 50 minutos ouvindo um negócio que não vai nem para frente nem para trás. Aí o pastor chega lá, lê um versículo da Bíblia. Jesus nos ama, Jesus ama todos. Amém! Acabou a mensagem. Sai todo mundo. O culto foi uma bênção. Não, estou errado, estou exagerando? Não, vocês estão vendo aí, gente.
E está na Bíblia isso, está na Bíblia. A Bíblia não fala, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4 também, ele não fala que o povo vai pensar o quê? O que o povo vai procurar? Não é, eu ando com problema no ouvido, sabe? E de vez em quando me dá um barulhinho aqui e me dá uma coceirinha. Mas é gostoso coçar o ouvido. Olha, rapaz, você coça aqui. Quanto mais coça, mais quer coçar. Aí a Bíblia fala isso. Esse pessoal que gosta de ouvir coisas agradáveis vai procurar os pastores cotonetes para falar coisa que coça o ouvido. Nós temos que ser referência. Essa é a palavra. Repudiar o pecado. Fomos chamados para repudiar o pecado. Então clamamos. É uma época, mas Senhor, aviva a minha fé. O irmão tem orado assim. Senhor, aviva a minha fé. Senhor, quebranta-me. Nós precisamos de um quebrantamento, gente. Sabe o que é quebrantar? É você chegar lá no seu quarto, fechar sua porta e se derramar diante de Deus. Senhor, eu nada sou, eu preciso da tua misericórdia, porque sem ela eu não consigo viver. E não consegue mesmo. Amo aquela oração do publicano. E procuro imitar e fazer aquilo da minha vida. O fariseu não é só que nem ele, não. Eu faço isso, aconteça e tudo bem. Mas o publicano batia no peito e dizia, nem levantava o céu. Pode ver que ele nem levantava a cabeça para o céu. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse, na verdade vos digo que esse desceu justificado. Quer mais de Cristo? Boca no pó. Quer mais de Cristo? Quebrantamento. Quer mais de Cristo? Oração, quarto secreto. Quer mais de Cristo? Clame a Ele. E meu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. É isso, queridos irmãos. Então, repúdio ao pecado. Segunda coisa, desejo de viver a palavra. No coração daquele que experimentou o encontro com Jesus, há o desejo de viver a Bíblia. É duro, mas você quer. O crente que é crente, ele quer melhorar. Ele quer crescer na vida espiritual. Ele tem essa fome, ele quer desenvolver mais, quer aprender mais. Eu estava lendo hoje eu não sei se foi lá em cima no gabinete, eu achei uma revista, não sei o que eu fui, saiu assim, a mais recente pesquisa nos Estados Unidos, sobre leitura da Bíblia e oração. 25% dos crentes nos Estados Unidos estão lendo a Bíblia. 25%, isso significa que 75% não lê. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Aí depois, como é que é? Não sabe refutar uma tese do inferno, não sabe lutar diante dessa carnalidade toda que está vindo, cai, é infiel no casamento, a infidelidade conjugal, pega um namoro só para ficar, e o tal dos amassos, faz falcatrua, a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Se for para subir um cargo, pisa em alguém da empresa. Porque na realidade não foi transformado. Está faltando coisa aí, gente. E nós precisamos clamar, Senhor, ajuda, me ajuda, me ajuda. Gente, andar no Espírito, a gente precisa se humilhar mesmo e clamar. Jesus, ajuda-me a ser fiel. Então, o desejo de viver a Bíblia. Como? Acertar o que está errado. O irmão porque cada um de vocês, a partir de mim, cada um aqui, nós sabemos qual é a fraqueza da nossa vida. Nós sabemos aquele ponto fraco, vulnerável que nós temos. Nós temos orado sobre isso. Nós temos deixado certos pecadinhos de lado mesmo. Temos confessado eles diante de Deus. Temos confessado os nossos pecados diante de Deus. Temos chorado diante dele. Temos clamado por um novo viver. Que seja uma bênção, que seja um referencial nessa sociedade caída, corrompida e derruída. Então, queridos, está aqui o desejo de viver a palavra de Deus. E como estamos falando em família, isso começa dentro de casa. Repito o que falei hoje de manhã. Quem não é crente em casa, não é crente em lugar nenhum. Não adianta. Não é em casa, não adianta chegar lá, aquela carinha engomada, bonitinho, aquela cara de santo, não adianta nada disso. Se não é dentro de casa, não vai ser em lugar nenhum. Assim, queridos, repudiar o pecado
traz o desejo de viver mais intensamente a palavra de Deus, a ponto de dizerem assim, olha, aqueles ali são crentes. Lá na Bahia tem uma expressão que diz assim, rapaz, aqueles caras lá são crentes do bom, crente do bom. E precisa sim, nós estamos precisando de crente do bom, porque crente mais ou menos está feia. A coisa está feia. A coisa está feia. E o pior, gente, é que o mundo generaliza. O mundo generaliza. Outro dia pegaram um carro aí, uns pastores aí de uma denominação, e parece que descobriram que tinha armamento lá no carro dos pastores. Lá em Brasília. Isso me foi contado pelo doutor pastor Eduardo Luz, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil. Diz que em Brasília tem uma avenida, uma via expressa chamada Brasília-Taguatinga. 90% do pessoal que mora em Taguatinga trabalha em Brasília. Então, o que acontece? De manhã, a pista é só Taguatinga-Brasília, que é para trazer o pessoal. Ela não funciona, ela só funciona a vinda. O expediente da tarde terminou, ela só funciona a volta. Só funciona a volta. Então, vem e volta. Para os funcionários de Brasília que moram em Taguatinga. E numa dessas, houve uma batida. Parece que estava tendo um pequeno congestionamento. Um carro veio e bateu na traseira do outro. O outro, que levou a pancada atrás, saiu do carro. E já foi com a mão aqui. E falou tantos impropérios para o outro que bateu nele. Bateu na traseira dele. Aí o que bateu na traseira também abriu o porta-luva e tirou uma arma essa visível. Porque o da frente, acho que não estava com a arma, só fez sinal. Esse foi abrir e tirou uma arma. O que estava do lado de fora, que foi reclamar, sangue de Jesus, tem misericórdia. Aí o que estava com a arma na mão, paz do Senhor, meu irmão. Parece piada, né? Mas aí, me falou que foi um fato lá em Taguatinga, Brasília. Vocês estão vendo onde a coisa está chegando? Vocês estão vendo onde a coisa está chegando? Honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honram-me com os lábios, não que Deus disse a Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É muita religiosidade. Eu tenho uma senhora, ela escreveu um livro, Alegria da Obediência. Fugiu o nome dela. E ela disse o seguinte, hoje em dia, nós temos muitos cristãos e poucos discípulos. Muita religiosidade e pouca obediência. Está aí. Está aí. Repúdio ao pecado. Desejo de viver a Bíblia nada mais é do que obedecer. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É isso aí, João 15,14. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Viver a palavra de Deus. E finalmente terminando, irmãos. Repúdio ao pecado, presença na vida do crente, perfil do crente. Segundo, alegria, o desejo de viver a palavra. E terceira e última coisa na vida do crente. Olha, uma alegria interior, uma paz interior. Ô irmãos, vamos ver lá aqui a palavra do Senhor? Abra lá comigo, João 7,38. E aqui eu vou terminando. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha, porque se a pessoa crê mesmo em Jesus, ela vai viver a vida cristã seriamente. Olha o que acontece. Rios d'água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, 14, diz assim, ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Irmãos, felicidade. Se eu estiver errado, pastor, depois quando eu for embora, você corrige o que eu falei aqui. Mas, irmão, essa palavra felicidade é utópica. Aqui não tem felicidade. Aqui nessa terra, felicidade não. A felicidade ficou quando Adão saiu da presença de Deus, ela ficou lá. E Jesus Cristo veio para reatar conosco, para nós irmos para lá, para entender e viver uma felicidade eterna. Mas aqui não tem. O que nós temos então aqui, pastor? Bons momentos. E temos maus momentos. Não é assim que ele fala?
Salomão fala isso, que nós temos bons momentos e maus momentos, e ainda adverte. Olha que os maus momentos são maiores do que os bons momentos. Estamos aqui na vida, como é que tem felicidade aqui? Se você perde um querido, perde uma mãe, perde um pai, perde um filho, se você fica doente, se você vê tanta injustiça social, se você vê tanta coisa errada, você vê tanta corrupção, tanta imoralidade, tanta sem vergonhice, tanta cara de pau, tanta religião enganosa. Você hoje vai ver notícias, gente, essas notícias aí deixam a gente mais doente ainda. Como é que tem felicidade aqui? Não tem não. Aqui nós temos bons momentos, essa comunhão gostosa que nós temos aqui. Tão gostoso, né? Mas segunda-feira já estamos lá, enfrentando o dia a dia e lidando com tanta coisa. Agora, irmãos, essa paz que Cristo nos dá, é como ele mesmo disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos dou como esse mundo aí fora dá. No mundo tereis aflições. Não falou isso? Como é que pode ter felicidade aqui? Mas temos aquela alegria de viver a vida cristã, sabendo que o nosso reino, a nossa pátria não é aqui embaixo. A nossa pátria é lá em cima. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Nós nos condicionamos já a isso, já nascemos condicionados a isso. Porque não morremos, vai chegar um dia. A morte é democrática, também não vem idade. Vamos morrer. Agora, Jesus, essa casinha de barro maravilhosa que eu falei no início, que Deus criou, maravilhosa, e que ela foi mutilada pelo pecado, porque a morte nada mais é do que a humilhação, a coroa da humilhação do pecado. Não é assim que a Bíblia nos ensina? O salário do pecado é o quê? A morte. Então a Bíblia nos ensina, isso é a coroa da humilhação. Quando eu estou vendo lá, estou fazendo o culto, me despedindo dos que morreram lá, lá a gente não fala culto fúnebre, né? Porque fúnebre é a palavra muito pesada. Fúnebre é uma coisa funesta. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor, a morte do justo, para o Senhor é algo precioso. Então nós não chamamos de fúnebre o culto de um crente que morre, não. É um culto de gratidão a Deus pela vida que foi para o céu, que voou para o céu. E vamos devolver a casinha de barro para a terra. Então eu olho para ali e fico vendo, mas que coisa maravilhosa. Mas pastor, olhar para um caixão é coisa maravilhosa? É. Porque ali, veja bem, cadê a vida? Cadê aquilo que fazia a pessoa falar, sorrir, calcular, imaginar, pensar, raciocinar, conversar, atividade? Cadê aquilo? Você vai pôr a mão aqui no defunto, está geladinho, já está em decomposição e tem prazo para enterrar, senão vai começar a cheirar mal. Esse é o homem. O pecado humilha aí. Mas, irmãos, a Bíblia fala que na hora da morte, quando essa coroa de humilhação vem sobre o homem, lembra daquela passagem de Lucas 16, 19 a 31? O rico e Lázaro? Quando foi a hora de Lázaro morrer, aquilo é maravilhoso. A Bíblia diz que vieram os anjos e levaram Lázaro. Bom, nós vamos assim. Eu li um livro onde o autor dizia, foi difícil de entender no início, mas depois eu disse, realmente, ele tem razão. Todo crente morre feliz. Seja qual for a morte que for. Porque sabe o que é você estar ali nos estertores, vai dar o último suspiro e você vê aqueles anjos de branco. Vem te levar para a glória eterna. Uma terra onde ninguém vai mais chorar. Ninguém vai mais sofrer. A morte está vencida, lá não existe morte. Lá não existe sol. Mas pastor, não tem sol? Não. É a glória de Deus resplandecendo de tal maneira que o céu é uma coisa tão maravilhosa que nem noite tem. É dia. É a luz, é o esplendor da glória de Deus. Paulo, ele tentou falar para nós o que era isso. Você nota no texto que ele tenta falar, mas ele não consegue. Tamanha é a beleza. Então ele usa uma palavrinha. Eu vi coisas inefáveis. Então vai na etimologia da palavra inefável. O que significa inefável? Inefável eu quero dizer para vocês que eu vi uma coisa linda, linda, linda. E vocês vão dizer assim, ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Mas eu não vou conseguir passar para vocês o que eu vi. Só vou dizer, gente, era linda, era linda, era linda, era linda, era assim, assim, assim. É inefável. Quer dizer, foge, extrapola o nosso entendimento. E para se ter uma ideia, por que Pedro não quis descer da montanha? Quando Jesus transfigurou, por que ele não quis descer lá de cima? Ele tinha família, era casado. Quando Jesus se
transfigurou, que as suas vestes, a sua roupa ficou com vestes alvinitentes, por que Pedro olhou e disse, Senhor, é bom estarmos aqui. E vamos fazer as cabanas para ti, para Moisés, e ninguém desce daqui não. Em outras palavras, ele queria ficar lá, até porque um pedaço do céu desceu naquela montanha, na transfiguração de Jesus. E foi cortado ali o cordão umbilical com as coisas aqui de baixo. Oh, meus irmãos, é uma maravilha. O que Deus preparou desde a fundação do mundo para aqueles que o amam. Nem ouvidos ouviram, nem com a mente se percebeu, e nem os olhos viram o que Deus preparou para os seus filhos. Então, queridos irmãos, essa é a alegria do crente, essa é a nossa paz, essa é a nossa certeza, comprados, selados pelo Espírito de Jesus Cristo. O sangue dele nos selou e ninguém nos arrebatará da mão dele. Agora, que te darei, Senhor? Não tem um salmo que diz assim, que darei ao Senhor pelo benefício que me tem feito? Minha vida, o meu andar com ele, o meu andar com ele. Pedro já cometeu muitas coisas no ministério dele, né? Pedro era aquele, uma hora dava bem, outra hora dava uns passos errados e tal. Mas aquela hora que Jesus fala assim, vocês também querem me deixar? Porque ele pregou um sermão duro, capítulo de João, capítulo 6, e o povo começou a sair, né? E eram pessoas que estavam acompanhando ele. E ó, começou a sair, caminho estreito, não é fácil não. A turma começou a cair fora. Quando ele olhou, só viu os discípulos. Ele disse, se vocês também querem ir embora? Aquela resposta de Pedro foi maravilhosa. Senhor Jesus, para quem vamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmão, aqui no mundo tudo é vaidade. O que hoje dá satisfação, em todas as faixas etárias aqui. Cada faixa etária aqui tem uma coisa que anima. Mas um dia virá sem fado. Não vai animar mais. Agora, os valores eternos. Que coisa maravilhosa. Então vamos viver nos preparando para encontrar o Senhor Jesus e viver da nossa pátria. Aqui somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que os irmãos agora fossem abençoados pelo Senhor, curvassem suas cabeças e nós vamos fazer uma pequena oração. Vou convidar o pastor Marcos para vir aqui à frente. Eu vou fazer uma pequena oração pedindo que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pai, a tua palavra acabou de ser pregada. E peço ao Senhor que hajam corações aqui que tenham sido tocados. Realmente um propósito de experimentar um despertamento nas suas vidas. O propósito de experimentar um quebrantamento na sua vida. Um avivamento, esse avivamento bíblico, de terem mais fome, mais sede, mais compromisso contigo, com a tua palavra. O quarto secreto, o quarto da oração. Por favor, Senhor Jesus. E se há aqui alguma pessoa que entrou aqui e não tem certeza para onde vai, não tem ainda uma consistência da grandeza do teu amor e da salvação que tu nos deste no teu Filho, Senhor. Que hoje seja o dia de que essa pessoa ou essas pessoas reconheçam o seu pecado e aceitem Jesus, crendo nele como Salvador pessoal das suas vidas. Porque é só por ele que nós vamos habitar nessa cidade eterna. Não há outro meio, é só por ele. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.